Oi, gente. Então, por último, tá? Temos aqui os elementos da narrativa. Temos aqui um fragmento do romance Outro Pé da Sereia, do Mia Couto. Eu tenho esse livro, ele é bem bacana, tá? Se alguém quiser, eu posso emprestar, inclusive, se alguém se interessou por essa história. Bom, vamos fazer a leitura desse texto. A viagem não começa quando se percorrem distâncias, mas quando se atravessam as nossas fronteiras interiores. A viagem acontece quando acordamos fora do corpo, longe do último lugar onde podemos ter casa. Muad'Dib Amalunga sentiu que realmente viajava quando perdeu de vista o único casebre de antigamente. Nunca ela pensara regressar à Vila Longe, sua terra natal. Não fosse o aparecimento da santa, e ela permaneceria enclausurada na solidão. Quando chegou ao rio Muzengueze, ela procurou pelo barco. Era uma canoa feita de tronco de baua e estava ocultada entre os caniços da margem. O lugar era-lhe familiar. Era ali que Muadia vinha na companhia de Lázaro, todos os três trazer cabritos e receber em troca mantimentos e os bens para sua sobrevivência. Nunca ela vira o comerciante com quem trocava mercadorias. Limitava-se a deixar os bichos na sombra de uma sassa onde já haviam sido depositados os alimentos, o sal, os fósforos, o petróleo e alguma roupa. Dessa vez tudo era diferente. Era ela que se trocava em nome da salvação de Zero e do seu mundo solitário. Muadia olhou para o burro bongolo e mediu a cabeça de o meter dentro da canoa. E mediu a tarefa de o meter dentro da canoa. Não seria o peso que substituiria a atrapalhação. O bicho estava magro, a pele sobrando do cabide dos ossos. Zero dizia que era assim que os jumentos morriam, emagreciam até levantar voo, mais ligeiros que o beija-flor. Não tarda que este também se vá. Aqui neste momento é a fala do Zero, gente. Não tá grafada como não quero que adoeça, tá? Não tá grafado, mas isso é uma fala. Não tarda que este também vá, pensou Muadia enquanto empurrava o animal pelos quadris. Todavia, Bongolo tinha uma testa maior que o corpo e recusava tirar os cascos do chão. Infelizmente, devido à seca, o caudal se tornara superficial. O jumento atravessou a preguiçosa corrente, caminhando ao lado da canoa sem tirar os olhos de Muadia. Sob seu lombo, Nossa Senhora balançava e parecia que um sorriso lhe aflorava o esculpido rosto. Junto dela se equilibrava o baú de manuscritos. Chegada a outra margem, a mulher encheu o peito medindo forças com o horizonte. As árvores que ela vislumbrava frondosas junto ao rio eram aqui uma ossatura vegetal, ramos indigentes raspando os céus, árvores de rapina. O sol queimava e Muadia abriu o velho guarda-sol sobre o jumento. O bicho não era o bicho que ela protegia. A sombra pousava sim sobre a sagrada imagem. Não quero que adoeça, Santinha, com essa pele tão branca. Nossa Senhora caísse em doença e a desgraça desceria antigamente. O marido pagaria com a própria vida, consoante ao mal agouro traduzido por Lázaro vivo. Foi então, e só então, que Muadia reparou que um lenço branco estava amarrado ao único pé da santa. Eram desses panos que se enrolavam nos troncos das árvores sagradas.
e que lembram os espíritos dos antepassados. Ainda lhe ocorreu desamarrar o lenço, devolvendo a pureza cristã ao ícone. Mais uma dor lhe prendeu os braços e paralisou a intenção. O burro fitou a mulher, fremiu as narinas e desceu as orelhas. Parecia pedir-lhe uma pausa, um brevíssimo repouso. Muádia não condescendeu e deu ordem para reiniciar a marcha solar, cada passo pesando como pedra que se rasgasse do chão. A mulher sentiu o soprar das ventas do jumento com uma compassada acusação nas suas costas. Não me chateie, burrito. Não me venha amolecer o coração. Não era insensibilidade. Muádia sabia que o burro a si mesmo se bastava. Os olhos dele, tão cheios de água, davam-lhe a sombra de que carecia. As borboletas sedentas continuavam bebendo com seus olhos. Muádia, malunga, prosseguia por atalhos virgens, as pegadas sendo engolidas pela mobilidade das areias soltas. Era isso que ela requeria da caminhada, fazer com que o passado emudecesse, sem eco nem rastro, apagar as horas e os dias, apagar as cicatrizes do passado. Então a gente tem aqui uma figura, né? Bom, antes de mais nada, esse conto é do Mia Couto, tá? O nome dele é Antônio Emílio Leite Couto, Mia Couto, tá? Ele é moçambicano, os pais dele são portugueses. O que acontece? Portugal só saiu da África, gente, em 1975, quando teve lá a Revolução dos Cravos. Até então, Moçambique ainda era uma colônia portuguesa. Vejam só. Brasil conseguiu a independência, ó, muito antes. E, infelizmente, a África não conseguiu essa independência tão breve quanto o Brasil. Tá? O Brasil foi explorado durante muitos anos, mas Moçambique, Nova Guiné, esses países africanos foram explorados até 1975. Vejam bem, é pouquíssimo tempo, tá? O que acontece? Mia Couto é filho de portugueses que foram morar em Portugal, porque existe essa ligação de Portugal com Moçambique, né? Colônia e colonizador, tá? E Mia Couto acabou nascendo em Moçambique. O que acontece? A gente tem aqui a personagem que é Muádia. A Muádia, ela é uma personagem que faz a gente refletir sobre vários aspectos. A primeira sobre a terra dela. Os textos escritos de origem africana, portugueses, mas que são são escritores moçambicanos, escritores africanos, mas em língua portuguesa, como é o caso de Mia Couto, que lá em Moçambique se fala português, tá? Porque se eles eram colonizados por Portugal, né, gente? Evidentemente eles falam português que nem nós aqui no Brasil. O que acontece, gente? A gente tem aqui muito forte a questão da terra, de falar da areia, de falar dos campos por onde essa pessoa, por onde Muádia peregrina. Precisa dizer por onde ela passa, enfatizando esse espaço todo, tá? Então isso é muito comum na literatura de origem africana, tá? Para realmente ressaltar essa beleza que tem das suas terras, desse amor que se tem por essa pátria e que os portugueses tentaram tirar isso deles. Inclusive no texto aqui, vocês podem ver que existem muitas palavras, né, que vocês desconhecem. Por quê? Porque elas são típicas da região. E eles fazem questão para livros que são traduzidos que eles vêm para o Brasil, que eles vão para Portugal, que seja mantida essas palavras que são deles, tá? Isso é uma das grandes reivindicações assim, dos escritores
africanos de língua portuguesa, que as palavras, os vocábulos de origem africana sejam mantidas, tá bem? Neste momento em que ela fala da santa, e que a santa ela tem um lenço no pé e tal, aqui ela tá falando de duas culturas que se chocam constantemente, que é a cultura católica, que é a cultura que veio junto com Portugal, e a cultura de origem africana, que é o espiritismo, né? Que é a questão do candomblé e tal, né? Que a gente conhece aqui no Brasil como candomblé, batuque, umbanda, quibanda, enfim, tá? Essa religião de matriz africana, é essa palavra que eu queria, matriz africana, tá bem? Então aqui a gente vê isso, assim, ela querendo tirar esse lenço, porque esse lenço simboliza na cultura dela algo relacionado ao espírito, né? Que fica ali o espírito daquele ser que morreu e aí morreu a pessoa, eles amarravam esse lencinho no pé para prender, para ter esse aprisionamento desse espírito, e isso é da origem dela africana. Só que aí é uma santa, é a Nossa Senhora. Como que a Nossa Senhora vai ter o seu pé atado se ela é uma santa? Entendeu? E aí tem esse choque de culturas, tá? Entre os africanos e os portugueses. E isso é bem visível e latente na literatura, tá bem? Esse choque de culturas. Bom, era isso mais ou menos que eu queria dizer para vocês. Eu, particularmente, eu adoro Mia Couto, tá? Eu tenho alguns livros dele. Desse fragmento, o Outro Pé da Sereia eu tenho. E tem um livro que é uma composição de contos que se chama Cada Um é uma Raça. É maravilhoso. Bom, vamos lá. Personagens. Quantos personagens tem? Anotei aqui no meu livrinho, ó. Fiz a leitura e anotei. Quantos personagens tá no trecho? Então a gente tem Muádia, Malunga, Lázaro, Zero e Bômbolo e a própria Santa, né? Cinco personagens. As figuras citadas podem ser consideradas personagens? Podem, gente. O burro, que é o Bômbolo, ele é citado como personagem, e a Santa também, porque são eles que motivam a história. Ou seja, o marido da Muad, ele fica doente, então ela tem que levar essa santa a um outro lugar, e aí ela vai conseguir dinheiro e vai conseguir a redenção também da saúde do marido dela, tá? É uma coisa bem espiritual mesmo. Eu não terminei de ler esse livro, infelizmente não terminei, então eu não sei dizer pra vocês o final, tá? E aí o que acontece? Ela tá ali naquela caminhada, naquele sofrimento, até porque ela tem como intenção buscar ajuda pro marido, eles precisam comer, enfim, tá? Por que antes ela nunca tinha tido contato com Lázaro, que era o mercadante? Porque era o marido que lidava com isso, né? Então, tanto o burro quanto a santa, eles são primordiais, além da Muádia, nesse texto, porque são eles que movem a história. Se não fosse o marido ter ficado doente, ela não levaria a santa. E se ela não levasse a santa, não teria o burro. Então, o burro, ele faz o papel desse povo aprisionado também africano, veja bem, que ele está carregando uma santa, e ele tem expressões faciais como qualquer humano. Então, ele é a representação do povo africano em sofrimento. E a santa está onde? Está em cima das costas do burro. Ou seja, é uma metáfora para enfatizar, para falar sobre o abuso de poder, o abuso da questão colonial dos portugueses em cima dos africanos, tá, gente? Então, eles são importantes por isso, que eles têm uma simbologia, é uma metáfora construída para falar do sofrimento do povo africano. Quais as características de Muádia? Bom, ela é uma pessoa triste, ela é uma pessoa cansada, é uma pessoa que ela não quer mais essa vida, mas que ela tem que estar ali, né? Ela carrega aquele burro e ela diz pro burro, ai burro, não me olha desse jeito, não me chateia, mas vamos lá, porque a vida segue, tem que ser assim, a vida é assim, vamos lá, tá?
Então, é uma pessoa triste, uma pessoa cansada, e eu diria até sem muitas esperanças, ou sem vontades, né, de ter uma vida melhor, porque não era oferecida essa condição para eles, tá bom? Foco narrativo, o narrador, gente. Então, o que a gente tem para dizer? O que pode dizer do ponto de vista do narrador em relação às dúvidas e anseios de Moadia? Ele reflete exatamente o que ela é, tá? Então, ele é... Já vou falar tudo de uma vez só aqui, tá? Porque diz ali no trecho, como o narrador pode ser classificado nesse trecho? Ele é um narrador onisciente, e ele é onisciente porque ele sabe o que ela pensa, tá? Ela não fala em nenhum momento algumas coisas, e o que ela pensa está colocado aqui, tá bem? Então, ele é um narrador onisciente, ele não tem uma opinião sobre o posicionamento dela, ele só fala o posicionamento dela, tá? E o que mais chama a atenção desse narrador é a travessia do burro, tá? Como que esse burro faz travessia, quais são os olhares do burro, né? Tudo que está escrito aqui, de certa forma, chamou a atenção do narrador, porque senão não estaria colocado aqui, né? Então, tudo aqui chamou a atenção do narrador, mas eu diria que a travessia, a forma como o narrador, ele retrata as expressões faciais desse burro, que são quase humanas, né? Eu diria que seria o que mais chamou a atenção do narrador. Tempo. Que marcas do tempo podem ser localizadas na narrativa? Eu coloquei uma só, mas tem algumas outras, como, por exemplo, 3 meses, tá? Como a personagem principal se relaciona com seu passado? Com melancolia, com tristeza, né? Que tipo de tempo predomina no texto? Passado. O espaço. Botei aqui Vila Longe, mas tem várias outras. Vila Longe é a terra natal dela. E pode-se dizer que os espaços físicos e psicológicos se misturam na narrativa? Completamente. Principalmente, gente, eu até ia falar isso, mas eu tinha esquecido, ainda bem que a questão me lembrou, que é assim, aqui no início diz assim, não tarda que este também vá, tá falando da morte precoce, de repente, desse burrinho, que já tá magro, já tá assim, assado, né? Então, isso aqui, essa parte do texto em que eu tenho uma fala de um personagem no meio, sem ter os pontos que evidenciam uma fala, isso é típico de um texto que é narrado e existe aqui a tensão psicológica dessa personagem, tá? Eu falei para vocês na revisão, na aula da live, que normalmente quando se há aspectos psicológicos dos personagens, né, que geralmente esse livro, essa história, essa narrativa vai ser em primeira pessoa, mas aqui nós vimos o narrador em terceira pessoa, o narrador onisciente. E esse narrador onisciente, ele traz essa fala assim, ó, no meio do texto. Pá! A gente se depara com essa oração, não tarda que este também vá, e aí a gente fica pensando o que é isso. E aí ele está escrito de forma diferente e a gente acaba percebendo que é uma fala, até porque as outras falas também estão escritas assim. Mas em muitas outras obras, gente, não existe essa distinção, é tudo junto misturado mesmo, tá bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse texto, tá? A mim me é muito interessante textos dessa ordem, dessa origem, ainda mais que Mia Couto, ele é contemporâneo a nós, ele ainda está escrevendo muito, tá? A Confissão da Leoa, que eu fiz aqui é em 2012, mas ele ainda escreve bem, e eu sou simplesmente apaixonada por literatura africana de língua portuguesa. E eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa que vocês precisarem, escrevam para a Tia Amanda lá no e-mail, tá? Um beijão, tchau, tchau.